Elton, eu acho que quando a gente gravou, para você que não sabe, eu e o Elton, ah, num momento muito delicado, inclusive, né? Acho que ele era Sim. 2020, alta da pandemia, todo mundo com medo. A primeira vez que eu troquei um oi com o Elton foi ali em 2020, num podcast do Na Bancada, com Sim. meu irmão querido, o Irlan Simões, Meu conterrâneo. né? Conterrâneo de Elton. Esse dia estávamos eu, Marcelo, do Observatório, né? A Flavinha, né? Simplesmente Flávio Oliveira, Hum. simplesmente, Elton Serra. E acho que o Irlanda estava esse dia também. E Tá. foi um dia que a gente falou um pouquinho sobre a questão. A época tinha tido um caso de racismo com um jogador do Porto, me fugiu o nome dele O aqui Marega, agora, foi? o Marega. E aí a gente conversou longamente, foi assim, um episódio assim, formidável. Ô, Elton, para a gente avançar um pouco, até um pouco nessa sua trajetória, mas também avançar um pouco nesse lugar do jornalismo esportivo. Se a gente pegasse uma notícia sobre os casos de racismo no futebol brasileiro, sei lá, a gente pega lá o caso do grafite, né, que hoje é seu colega Sim. de profissão, né? E ah, 2000, acho que o caso dele é de 2004, se eu não me engano. Isso. Com o De Sábato. Isso. Ali, nos dias né, nos dias após o caso desse, era um São Paulo e Quilmes pela Libertadores, um jogo aqui no Brasil, os desdobramentos das notícias aquele dia davam um tom diferente do tom que a gente tem hoje em Sim. relação a tanta cobertura, né, tanto quanto o entendimento das questões raciais e do racismo no Brasil. E eu sempre falo isso, né? Existe um futebol brasileiro antes e depois do observatório, eu não tenho dúvida disso, né? O Sim. surgimento do observatório traz uma outra face importante para o entendimento do futebol. Sim. É, 2004, você olhando ali, você, jovem Elton, ainda é jovem, mas jovenzinho, o menino Elton, tá ali olhando aqueles casos ali que acontecem no futebol, e comparando com hoje, aos seus olhos como jornalista, como que você olha assim para o ofício, mas também para os seus colegas assim, né? Como que você nota o que tinha lá e o que tem hoje e o que a gente ainda pode ter? Como que você fala disso assim? Não sei se você entendeu a minha Sim. pergunta. Inclusive, eu já comecei com grafite sobre essa história, né? Porque é uma história que muda um pouco a forma de como a imprensa esportiva lidar com o racismo explícito, que o estrutural ainda não sabe tratar. Esse, Uhum, esse inclusive, está bem distante ainda, infelizmente. sim, Deram passos, fizeram black money e agora estão tateando, né? Como lidar com isso. Mudou e acho que a gente passou por várias gerações desde então, né? A gente passou por uma geração nova de jornalistas que na academia aprenderam que o racismo é crime, que o racismo, e isso é importante no Brasil, ser crime, né? Você tem que punir. Quem sofre racismo sente na pele, sente a dor, quem comete racismo tem que sentir dor também. E aí o crime transforma a coisa, né? Então, saber que é crime é importante e isso precisa ser falado. Então, acho que a geração de jornalistas que foram para a academia e conseguiram entender isso, foram para o mercado entendendo como indivíduos que deveria ser diferente, porque as notícias precisam ser tratadas de uma maneira diferente. E aí eu estou falando como indivíduo porque a estrutura, né, o CNPJ, muitas vezes não deixa que isso aconteça, porque depende muito do contexto, depende muito do interesse, enfim, da abordagem de cada empresa de comunicação. Eu, graças a Deus, trabalho
numa empresa que, por mais que ainda esteja no Brasil, distante da diversidade que é necessária, mas caminha para isso, né? Que é o grupo Disney. E acontece nos Estados Unidos, que é uma empresa norte-americana. A gente percebe que lá acontece também com muita. Quem assiste a ESPN americana vai saber o que eu estou falando, né? Vai se ver, né, na ESPN americana. Então teve uma geração que, como indivíduo, entendeu, só que agora a gente está numa geração que saiu da academia e virou gerador de conteúdo não autodidata, mas sem a necessidade de passar pela academia. E você. É importante passar pela academia, não só pela teoria. Você é professor, você sabe muito bem disso. O convívio social é fundamental. Você entra numa faculdade, e principalmente numa faculdade onde você tem a diversidade social, você vai entender a cabeça de vários indivíduos diferentes. Conviver com a diversidade dentro desse aspecto social é importante, porque você está atrás de um telefone, de um computador, conversando com muita gente. É importante, você amplia o seu leque de contatos, mas você deixa de entender o indivíduo no, na mesa do diretório acadêmico, ou enfim, no refeitório, na sala de aula, no futebol do fim de semana. Isso é importante, não é passar, eu não sou jornalista, tenho que ir para fazer jornalismo. Eu entendo que comunicação ela se amplia em várias questões, né? Eu falei aqui do Gilberto Gil não é jornalista, mas é comunicador, ele se comunica através da música. Tem gente que aprende português ouvindo música. Então, sim, esses caras são professores, esses caras ensinam também. Aprendi muita palavra que eu não sabia ouvindo esses caras, né? Então, é, a questão não é você chegar e ter um diploma, mas é você conviver em sociedade. E hoje a gente tem uma geração que está mudando a abordagem com relação a isso, Luciano, porque existe um aspecto que é importante do antirracismo, mas existe o aspecto do engajamento através do racismo. Então a gente deixou de, de informar, de conscientizar, de buscar soluções para vou surfar nessa onda porque isso gera engajamento. E isso é preocupante. Inclusive para o próprio movimento negro. Eu falo muito sobre casos de racismo no mundo inteiro hoje no meu Instagram. No mundo inteiro, já falei do México, já falei do Chile, já falei da Ásia, já falei da própria África, né, que tem muito também, e do Brasil, principalmente. Sempre ressaltando que o Brasil é tão racista quanto todos esses países, como Espanha, Itália, Portugal e outros. Então, eu vejo que há um interesse maior em entender o assunto, mas eu acho que não necessariamente para entender para combater. Entender para saber como engajar nesse assunto. Então, falar de racismo sobre Vinícius Júnior é legal, porque, pô, é um cara de repercussão mundial, que tem sofrido semana após semana com racismo na Espanha. Então, pô, se eu tô falando de um cara que é jogador da seleção, principal jogador, joga no Real Madrid, o principal clube do mundo, eu vou usar isso aqui para engajamento. E eu percebo que há muito disso. E por mais que o conteúdo muitas vezes tenha conhecimento ali do que é o racismo, do que se fala e do que se pratica nesses países, a gente entende que não há uma profundidade suficiente para abrir discussão por que isso acontece. Porque quando você não tem a convivência para entender, você acaba limitando o seu conhecimento. O conhecimento é importante, eu repito, para você compartilhar. E você compartilha conversando, você compartilha, como a gente está fazendo aqui agora, você compartilha em sociedade, porque você compartilha e você recebe de volta, você aprende. Você aprende com o cara da rua. Eu conheço profissionais da comunicação que não são formados, mas são excelentes comunicadores e que são caras conscientes do seu papel dentro dessa profissão, mesmo não sendo jornalista, sendo comunicador mesmo, porque comunicação é o básico do ser humano, você precisa se comunicar. Política não é você se filiar a um partido, política é você conviver em sociedade, aprender e ensinar. Então, acho que do grafite até as recentes, teve o Lamine Yamal essa semana, na Espanha, né?
por ser descendente de muçulmanos, né? Ele acaba, o preconceito ele vai ganhando novas camadas porque, mas o racismo contra o negro está prendendo aqui. Vamos agora fazer racismo contra o muçulmano. Então, é uma questão que é importante estar em pauta o tempo inteiro, mas está em pauta hoje porque gera engajamento. Então, se acabar isso, você não vai ter assunto para engajar. Então, acho que a gente está num momento preocupante. Antes era velado, antes ninguém queria falar, depois passou um tempo que as pessoas não saíam Você que adora games, você que adora jogar, não sai da fase um do RPG, tipo, é preto ou negro, Elton? Ô, gente, É, a gente é, já tá no chefão, cara. A gente já tá na fase que você tá ainda aqui querendo aprender qual botão aperta para pular. E a gente precisa avançar isso. nisso. Então, passamos por essa fase, né? É preto ou negro? Enfim. E agora a gente está nessa fase de. É importante que isso aconteça porque isso gera engajamento. E isso é muito preocupante, né? Porque engajamento Sim, já gerou guerra, inclusive. sim, pois é. Pois é, porque, inclusive, porque o modelo, né, a engenharia de determinadas redes sociais são exatamente para ganhar dinheiro em cima desse engajamento, né? Sim. E às vezes as pessoas elas não entendem que a gente precisa fugir de um certo fla-flu, assim, dessa ideia de que de que existe um grupo contra o outro, quando na verdade a síntese é muito mais complexa do que isso.